Em Brasília, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para tentar proibir a concessão de ajuda de custo a ex-servidores públicos e membros do governo federal. O MPF detectou diversos casos em que essa irregularidade é praticada. Já imaginou ter todas as despesas pagas pelo seu chefe, caso tenha de mudar de cidade por causa do trabalho? É uma proposta de mudança. Quem está propondo é a empresa, não é isso? Então teria que arcar, eu acho que mais do que justo. Se eu estou a trabalho da empresa, então é ela que tem que arcar com todos os custos, não é isso? Mas e se você estiver de mudança porque foi demitido ou quer mudar de emprego? Não, aí eu acho que é uma decisão minha, eu que teria que arcar com todos os custos, né, dessa mudança. Se eles bancaram os meus custos para estar lá, tudo é oferecido pela empresa. Agora, se eu estou me desligando da empresa, eu acho que a empresa já não tem mais nenhuma obrigação para comigo. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, percebeu que alguns servidores e membros do governo tinham recebido ajuda de custo por motivo de mudança depois de terem sido exonerados. E ainda casos em que funcionários afastados ou remanejados receberam, mas não conseguiram comprovar a mudança ou o retorno à cidade de origem. Por isso, ajuizou uma ação civil pública para tentar, na Justiça, proibir a concessão ilegal da ajuda a ex-servidores e ex-agentes políticos. Qualquer que fosse a razão, a pessoa fosse exonerada do seu cargo. A pessoa era nomeada um cargo comissionado, depois de um certo período, por alguma razão, né? Certamente não é de interesse público, porque se fosse de interesse público, a pessoa continuava a exercer seu cargo. Mas, digamos, por alguma outra conveniência, a pessoa era exonerada desse cargo. E ela estava recebendo essa ajuda de custo. Só no ano de 2007, a Presidência da República gastou cerca de R$ 2.800.000 para pagar ajudas de custo. O Ministério Público Federal considerou ilegal um decreto de 2001 que flexibiliza as regras para a liberação da ajuda e não cobra dos beneficiados documentos suficientes que comprovem a mudança. A ação foi movida pela existência de casos nos quais servidores não conseguiram provar que saíram e retornaram a Brasília no intervalo de tempo em que foram exonerados de um cargo e nomeados em outro. Nós identificamos que mesmo nesses casos de exoneração, muitas das vezes, pelo menos nós identificamos alguns casos, em que a pessoa, dias ou um mês, 2 meses depois, ela era nomeada a um outro cargo comissionado. Também aqui no caso em Brasília. E mesmo assim, ela não devolvia aqueles recursos que tinham sido recebidos no caso da exoneração. Houve casos, inclusive, em que a pessoa recebeu pela exoneração e recebeu pela nomeação no novo cargo. Como se ela tivesse, de fato, alterado seu domicílio, o que é improvável em razão do curto espaço de tempo. O Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul garante na Justiça a continuidade de acordo fechado com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para estudos antropológicos de comunidades indígenas. Os procuradores derrubaram a alegação de municípios do sul do estado de que não foram ouvidos sobre possíveis demarcações de reservas na região. Em São Paulo, o Ministério Público Federal enviou recomendação à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que providencie a distribuição de camisinhas em suas unidades prisionais. O pedido inclui também material informativo de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, que deve ser entregue aos presos. Segundo o levantamento do MPF, atualmente as carceragens da Secretaria não oferecem esse tipo de serviço. A Agência Nacional de Aviação Civil deve anunciar em 60 dias medidas para acelerar a análise de mais de 30 mil reclamações de passageiros. A manifestação foi em resposta à recomendação do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul para que a ANAC evite ações na Justiça. Casos parecidos devem ser analisados em conjunto para dar mais rapidez ao processo. O Conselho Nacional do Ministério Público começa a definir novas estratégias para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para os especialistas na área, a lei que completou 2 décadas registra avanços significativos. Mas a defesa dos interesses da juventude do país ainda oferece muitos desafios. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos no dia 13 de julho e os números apontam uma melhora significativa na vida de quase 60 milhões de brasileiros entre 0 e 17 anos.
Dados do IBGE de 2008 revelam que nas 2 últimas décadas, a mortalidade infantil caiu em mais de 60%, o analfabetismo entre as crianças de 10 a 14 anos foi reduzido em 2,8% e o trabalho infantil registrou uma queda de 50%. As Nações Unidas dizem que esta é a maior mobilização da face da Terra em defesa dos direitos da criança, o que é muito bom para o nosso país. Houve avanços consideráveis na saúde, na educação, né, nos programas de proteção à criança contra o trabalho infantil, contra a violência sexual. Apesar dos avanços, os desafios são inúmeros. Segundo especialistas, é preciso melhorar a estrutura dos conselhos tutelares e definir regras mais claras sobre como garantir educação para menores infratores. Além disso, a fiscalização do trabalho infantil precisa ser intensificada. Muitos saem da escola antes por conta do trabalho infantil. Os meios mais pobres, na zona rural, nos lugares, nas lavouras, é onde tem menor número de anos de escolaridade acumulado das crianças e adolescentes, o maior número de crianças no trabalho infantil, e são os locais mais pobres e com menos acesso a políticas públicas do Estado, onde o Estado menos chega e é o lugar onde tem menos fiscalização. O tema também chama a atenção do Ministério Público, que tem como uma das funções assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes previstos no Estatuto, como a vida, saúde, liberdade e educação. Cabe ainda ao Ministério Público acompanhar os processos de adoção e o encaminhamento de jovens infratores. Seriam adolescentes que mais do que ninguém precisariam de uma intervenção positiva e não têm acesso a um direito fundamental, que é a educação, dentro do estabelecimento. Para os adolescentes que estão internados provisoriamente, porque os que estão cumprindo internação como medida por até 3 anos têm acesso à educação. A busca pelo aprimoramento da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos das crianças e adolescentes levou o Conselho Nacional do MP a traçar uma estratégia. A partir deste semestre, o CNMP vai levantar informações atualizadas sobre a estrutura das promotorias da infância e da juventude em todo o país e sobre os procedimentos de inspeção em estabelecimentos de internação destinados ao cumprimento de medidas socioeducativas e ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Esses dados servirão para auxiliar o planejamento da atuação do Ministério Público nessa área. Veja no próximo bloco a segunda parte da série Belo Monte, uma usina de incertezas. Na reportagem de hoje, a discussão é sobre os possíveis impactos da hidrelétrica ao meio ambiente.